Olá, bem-vindos a mais um episódio Airborne. Hoje a entrevista com Abril Lopes. Vamos falar da temática dos aviões experimentais. Este é um dos exemplos, mas vamos abordar o tema em geral. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Queria-lhe fazer uma pergunta, sei que é técnico de manutenção aeronáutica, o seu hobby é a paixão dos aviões e especialmente dos experimentais. Queríamos perceber como é que isto nasce e como é que ganha experiência ao ponto de poder construir esta peça de arte que está atrás de nós. Pois, é assim, esta paixão já vem desde criança. Eu sempre, desde que me conheço, andei sempre com aviãozinhos de papel e de madeira e por aí fora. Comecei pelo aeromodelismo, como qualquer outra pessoa começa normalmente, construindo kits de aeromodelismo e fazê-los voar, e estamos a falar numa época em que ainda não havia as tecnologias que há hoje, como o rádio controle e tudo mais, e portanto as coisas foram evoluindo, a paixão foi crescendo e a certa altura na minha vida eu tive que tomar uma decisão e enverdei pela Força Aérea. Comecei pela Força Aérea nos anos 80 e foi aí que começou propriamente a minha carreira aeronáutica, e a partir daí nunca mais parei. Portanto, fiz a Força Aérea, depois passei para a vida civil. A Força Aérea como carreira eu pretendia muito mais do que isso. Vim para a vida civil, tirei uma carteira profissional de técnico de manutenção de aeronaves, na altura em 1983. E comecei propriamente a minha carreira aqui no Aeródromo de Tiros, como civil na Heli Portugal. Fundei a Heli Portugal, juntamente com uma pessoa mais velha, e tive 5 anos a trabalhar em helicópteros. Foi uma experiência nova, também nunca tinha tido essa experiência. Foi uma experiência muito enriquecedora. E pronto, e a partir daí nunca mais parei, fui evoluindo, passei por várias companhias aéreas. Na altura Lara Transregional, que eram as ligações aqui dentro de Portugal, ligações regionais. Depois passei pela Portugália, estive em Macau, vim para a TAP, onde estou hoje presentemente, e pronto, e tenho feito uma carreira mais ou menos dentro desse âmbito. A paixão da aviação experimental e a construção de kits vem de uma altura em que estive desempregado, tive cerca de 2 meses desempregado. Apareceu uma oportunidade de montar uma pessoa que nós não conhecíamos na altura. Eu fiz uma sociedade com mais dois colegas meus e pronto, e a necessidade que tínhamos na altura de estar dentro do mercado, fomos construímos 2 kits na altura, que eram 2 kits básicos, aviões de tubitela, que foram construídos num armazém que era de uma pessoa, nossa amiga, ali na Amadora, onde saiu, ao lado de uma padaria, onde saiu, num dia de madrugada, saiu de lá um avião já construído. E um avião bastante mais simples de construir, que presumo que este, não é? Sim, muito mais simples. Que era de tela. Era tubitela, é uma construção americana, também com construção aeronáutica. Os materiais também são aeronáuticos, tanto a nível de alumínios como a nível de aços. São construção aeronáutica, que é um kit americano, que era da Hans Aviation. E pronto, esses aviões foram entregues aos clientes. Quanto tempo é que demorou a construir esse avião? Esses aviões foram relativamente rápidos, demorou cerca de 2 meses cada um. 2 meses. Pode-nos deixar ficar uma ideia do custo de um avião desses, em termos de chave na mão, pronto a voar? Atualmente um kit desses, o kit completamente despido, digamos, sair da fábrica, custa cerca de $24.000. E depois tem a parte do motor, que são mais cerca de mais $25 mil também. Vamos em 50? Em 50. Depois mais não sei quantas horas de trabalho. Horas de trabalho, eles anunciam 450 a 500 horas de trabalho para esse tipo de kit.
E uma só pessoa ou mais que um elemento? Uma só pessoa. Uma só pessoa consegue montar um avião sozinho? Digamos que dentro da sua garagem consegue construir um avião desses. Então tem mais 500 horas de trabalho? 500 horas de trabalho. Uma média de talvez 10 euros hora, se fizermos assim umas contas rápidas, mais 5 mil, por isso com 55, 60 mil euros tem um avião a voar. Pronto a voar. Terá um avião a voar. Já não será o caso concretamente deste, sei que tem aqui muitas horas de trabalho, não é? Estamos a falar de uma construção completamente diferente. Não tem nada a ver, é um avião com uma estrutura semi-monocoque, isso é todo em alumínio. Esclarece-nos, porque os nossos ouvintes, os nossos telespectadores não saberão com certeza o que é monocoque e eventualmente... Basicamente este avião tem uma construção tradicional, como podemos ver depois aí nos planos. É um avião que vem todo desmontado, com uma opção do cliente em 49% já montado, se o cliente pretender, vem de fábrica com 49%. Isso por restrições, segundo pude perceber, legais, não é? Para ser um modelo experimental, exatamente. 51% da construção tem de ser feita pelo próprio, tem não é? Tem de ser feita pelo próprio, portanto, para tornar o avião como uma construção amadora. Okay. Essa construção amadora, essa legislação faz parte portanto, foi baseada no FAA, portanto é a legislação americana que imprimiu essa legislação para se tornar, e o que agora nós aqui na Europa, a EASA adotou em parte essa legislação. A EASA é o homólogo da FAA. Exatamente. Com algumas restrições que são impostas pelos países, portanto, por cada país. Ou seja, Portugal pode imprimir restrições, como outro país qualquer. Na Alemanha a legislação de experimental é ligeiramente diferente da de Portugal, assim como é também em Espanha, como é em Inglaterra. Portanto, cada país tem as suas normativas e imprime algumas limitações, tanto a nível de construção como a nível depois de certificação. Eu percebi que aqui tem cerca de 3 a 4 mil horas de trabalho, por isso este avião dá volta de 4 mil horas de trabalho. Este plano é muito mais exigente, não é? Muito mais exigente. Este avião chave na mão é uma coisa para valer 100 a 120 mil euros. 100 a 120 mil euros. Percebi também que as matrículas têm aqui uma especificação. O Charlie Sierra significa registro português, não é? As marcas de nacionalidade portuguesas. Exatamente. Qualquer avião. Todos os aviões registrados em Portugal têm que lá com o Charlie Sierra? Não sei se estejam guardados. Os Charlie Sierra são de matrícula portuguesa, estão registados com matrícula portuguesa. Exatamente. E depois o X de experimental. O X é de experimental, que em Portugal é X, na Alemanha é X, na Espanha é X. Portanto, todo o avião começa por X, é experimental. É um avião experimental. Exatamente. Já agora, sei também que estes aviões experimentais têm que ter aqui um registro proprietário do fabricante, não sei como é que denomina o facto de ter ali a sua chapinha com o seu nome. Ok. Como eu disse, esta construção é acompanhada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, tanto em termos presenciais como em termos de documentação. Eu tenho que fazer um registro da construção com fotos e relatórios. Depois será acompanhada por um membro designado pela Aviação Civil, que vem cá assistir a diversas fases da construção do avião até à certificação final. Essa certificação final, o avião é proposto para voo, é feito um seguro numa seguradora, é feito um seguro normal, responsabilidade civil, e a partir desse momento é atribuído uma licença provisória de voo pela nossa autoridade da aviação civil, que nos dá uma autorização para fazer apenas um voo. Que limitações é que tem este tipo de aviação? Dado que é um experimental, com certeza que terá as suas limitações. Em termos de limitação, depois de obter essa tal licença que estávamos há pouco a falar, portanto, a licença definitiva, que é após fazer os tais 50 horas de voo experimental, é-lhe atribuída a licença definitiva, e a partir desse momento o avião pode voar no território nacional. Portanto, isso já faz parte de uma das limitações.
sempre que se quiser sair de fora do território nacional terá que ter uma autorização especial. Não pode voar, não pode sobrevoar ou não pode fazer acrobacia sobre locais públicos. Mas este avião permite esse tipo de manobras? Este avião é um avião full acrobático, faz todo o tipo de manobras, inclusive voo invertido, se for necessário. Qual é a capacidade em termos de Gs? Este avião tem uma carga de 6 Gs positivos e 3 Gs negativos. Não são limites, são limites estruturais, não humanos, quer dizer, não é humano. Nós humanos conseguimos resistir um pouco mais. Um pouco mais. É o limite estrutural do avião, dado pelo fabricante. Estamos a falar aqui de 6 Gs positivos, já é uma carga bastante... Não é suportável para todos, diria. Não é para todos, digamos. O looping neste avião, estamos a falar na ordem dos 4 Gs. Em termos de voo invertido, em termos de Gs negativos, 3 Gs negativos já é muito puxado, para quem não está habituado. Eu próprio não estou habituado a isso, mas digamos que é bastante bom. Não estamos aqui a falar num avião da Red Bull, porque são estruturas diferentes, mas este avião, como estrutura, é top. Eu, pelo que percebi, isto é de um dos fabricantes, Van Aircraft é de um dos melhores fabricantes americanos, não é? A nível mundial. Considera isto uma máquina fantástica face a todos os demais, Pitts e outras máquinas do género, não é? Os próprios pilotos que já experimentaram esta máquina ficam fascinados com ela. Depois de experimentar, não querem outro avião. Tem velocidades de que ordem? Velocidades máximas? Estamos a falar na ordem dos cruzeiros de 160 nós. Temos a velocidade máxima deste avião é 200 nós. 360 km por hora, algo do género? Aproximadamente. Temos velocidades de aproximação bastante baixas. É um avião que permite ir a pistas, digamos, não standard, pistas de terra batida, pistas de até 400 metros de comprimento, e ele vai facilmente. Velocidades de aproximação dos 70 nós. Portanto, é um avião muito versátil. O segredo deste avião, basicamente, é a asa. Foi desenvolvida por um engenheiro que é o dono da Vans Aircraft, nos anos 70. Ele formou-se nos anos 70. Em 72 construiu um avião ele próprio, para ele usufruir, e a partir daí nunca mais parou. A Vans tem imensos modelos, inclusive de 4 lugares. Já tem um avião de 4 lugares. Sei que já construiu cerca de 9 aviões ao longo da sua vida até à presente data. Aconselha uma pessoa que queira ter um avião a começar por aqui? A comprar um kit e envolver-se de alguma forma na criação do produto, ou não? Ou comprar já um avião feito e... O que eu aconselho, se for possível, é aconselharem-se primeiro, depois de poder escolher o que é melhor dentro das possibilidades monetárias e nas suas competências, porque o que se passa neste tipo de construção é que cerca de 65-70% das pessoas que compram estes kits não os acabam. Ok, então tem aqui o contacto do Abril Lopes, se tiverem alguma dificuldade, estará cá para vos apoiar, como técnico de manutenção aeronáutica, certeza que poderá ser um ótimo consultor para terminar todos os kits que andarão por aí não terminados. Estarei sempre disposto a ajudar quem for necessário, quem pretender, estou sempre disposto a isso e a aconselhá-lo, porque isto não é um hobby barato e, portanto, embora seja a melhor terapia que existe, não é? Mas não é barato, e as pessoas estarem a gastar dinheiro e depois não acabarem os projetos não é bom. Pois, para uma pessoa com a sua experiência como técnico de manutenção aeronáutica, eventualmente todo este processo é relativamente simples. Para um leigo nesta área, montar um kit destes não será com certeza fácil. Eu próprio me aconselho muitas vezes com outras pessoas que estão dentro de outras áreas, portanto aqui a falar de um avião que é construído do zero. Eu também não tinha muita experiência em termos de arbitragem e fui-me informar e convidei algumas pessoas para me virem ajudar também. Em termos de eletrónica, fui eu que fiz toda a parte eletrónica do avião, mas também com alguns conselhos e com algumas pessoas em qual eu também me apoiei.
E hoje em dia há a facilidade da internet, porque nós podemos acompanhar a nível mundial outros construtores, porque há muita publicação desta na net, de pessoas que também constroem passo a passo e publicam, e isso é bom, porque um avião destes, como disse, tem partes que são fabricadas, as peças não vêm feitas, têm que ser manufaturadas, e tudo isso exige alguns conhecimentos, porque o que está aqui acima de tudo é a segurança. Acima de tudo o que nós pudéssemos idealizar, a segurança é o fator principal. É a palavra de ordem, até porque vão voar com o equipamento, e por isso a segurança tem que estar na agenda. Acima de tudo. É a primeira palavra da agenda. Relativamente aqui à máquina, vejo que não tem qualquer tipo de patrocínio, por enquanto, não tem pinturas a não ser a que escolheram para a vossa máquina. Procuram patrocínios, neste momento está disponível para fazer um patrocínio o seu avião? Estamos disponíveis para aceitar uma proposta de um patrocínio. Este avião tem estas cores, há várias marcas no mercado com estas cores. Estamos dispostos, temos aqui uma cauda branca, perfeitamente disponível para levar autocolantes de um lado e do outro. É um avião que causa muito impacto, onde quer que vá. Nós vamos a vários eventos aeronáuticos durante o ano e as pessoas aproximam-se do avião, fazem perguntas, gostam da pintura e pronto. Percebi que vocês estão presentes ao longo de todo o ano na maior parte dos eventos aeronáuticos e que ganharam um prémio qualquer recentemente? Nós participámos no primeiro evento que houve cá em Portugal da Airbase. Houve no primeiro ano um dos nossos sócios participou e ganhou a corrida, onde participaram alguns aviões estrangeiros, espanhóis, ingleses, dentro do mesmo tipo, e o nosso avião foi o vencedor. Portanto, tendo o nível de performance do avião como a nível de competência de pilotagem, não podia ter sido melhor. E, portanto, é um avião que causa impacto, as pessoas gostam de o ver voar, e é um avião que vai a todo lado, rapidamente. Pistas curtas, terra batida. Bem, esquecemos de referir que para voar uma máquina destas é preciso ter o PPA, a licença de piloto privado de aviões, que são cerca de 40 horas de voo, por isso 40 horas depois podem estar a voar esta magnífica máquina. Aqui o Abril Lopes está disponível para receber todos aqueles que queiram vir fazer um voo experimental também, perceber como é que esta máquina funciona, caso estejam interessados em construir o seu próprio kit. Aqui, fabricantes em Portugal, segundo percebi, também não há muitos. Não há muitos, porque é a dimensão que nós somos, não é? Claro. Porque não é barato, estar aqui dentro deste hangar também não é barato. Mas pronto, isto pode ser uma construção feita em casa, digamos, se tiver e se tiver uma quinta, pode ter isto guardado no seu hangar, pode ter uma pista, e descolar a partir da sua pista de terra batida. Que não era uma coisa inédita. Certo. Mas pronto, é quase considerado ultraleve, não é? Mas é quase o âmbito e o espírito é semelhante. Pode estar guardado dentro do seu próprio hangar ou da sua própria garagem, não é um avião assim, e descolar a partir de uma pista privada. Não é? Exatamente. Mas estava-me a dizer que há um fabricante português? Eu percebi que há um ou não? Em Portugal existe um fabricante existe construção aeronáutica, um modelo de um avião que eu por acaso já tive e também já o construí, que é o Land África, que é um outro tipo de avião, não tem nada a ver com isto, embora seja todo em chapa, mas é ultraleve. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Mas isto... Diferentes que é mais fácil de construir? É mais fácil de construir. Mais económico também? Digamos que este avião será, em termos experimentais, de aviação experimental, será talvez dos mais complexos e que demora mais tempo a construir. Haverá outros talvez, porque a Lancair, por exemplo, tem um modelo que é um avião pressurizado e poderá ser mais exigente ainda. Mas também estamos a falar de outros valores, não é? Então, pronto. Mas dentro de aviões ligeiros, este será talvez o top. O top. E quando me diz mais fácil, o fabricante português, mais fácil de montar, também mais económico, e, efetivamente, em termos de aquisição, que este? Sim, estamos a falar em termos de ultraleves, os preços são mais ou menos idênticos, dependendo do modelo. Portanto, se o avião é tubitela ou se é chapa,
varia um pouco os preços, não muito, mas digamos que andamos aqui a falar na casa dos 50, 60 mil euros, um avião chave na mão. Chave na mão, porque a fábrica já pode entregar, a massa portuguesa pode entregar chave na mão. Pode entregar chave na mão. Ok, sim senhor. Okay. Pronto, foi um prazer estar consigo, muito obrigado por nos ter recebido. A todos os nossos fãs. É um prazer tê-los cá. Muito obrigado. Quando quiserem, venham cá e... Havemos de fazer um voo experimental consigo também. Com certeza. A todos os nossos fãs, não se esqueçam, subscrevam o canal, vejam o e-mail abaixo e enviem-nos as vossas sugestões para o próximo episódio ou algum comentário sobre este. Ficamos a aguardar por vós uma vossa visita no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado.